Armando Augusto Lopes, nasci de 15 de 10 de 1943, na freguesia de Bressó. Fiz a escola obrigatória em Bressó, fiz o acesso aos liceus que a senhora professora me pôs, porque não havia, não podia ir a estudar, que só iam ricos, nós somos pobres, éramos pobres não iam estudar, como sabe. E depois queria-me na agricultura, trigo, centeio, batatas, tudo, vinho, azeitona, uma terra muito rica, muita pecuária, muitas vacas, depois muitas ovelhas, gados. Ainda hoje se vive em Bressó disso, né? Nós trabalhamos para os outros, nós não tínhamos as terras pequeninas, os pobres não tinham terras. Era tudo dos ricos. Pronto, é assim, nós governámos, nós ficámos 4 irmãos, meu pai faleceu com 33 anos, eu tinha 18 meses, nunca o conheci. Minha mãe criou-nos, felizmente, sem roubar nada a ninguém, trabalhava, ajudava, e criámos-nos assim, e para umas outras, a gente ajudava, eles ajudavam, pronto, a gente criou-se, depois principiámos a ir para a nossa vida, e eu principiei depois fui formado uma banda de música na minha aldeia, fui dos primeiros elementos a entrar. A banda de música de Bressó já não existe. Fui para a tropa, como eu disse, fui em 64. E a partir daí, voltei, o pároco que mandava na altura, os meus padres mandavam em tudo, não é? Foi ao regimento militar e mandaram-me para casa para fazer as festas de verão, não é? E fui, nessa altura é que eu principiei, andei mais no contrabando. Foi antes e depois, quando estava de férias, vinha aí, que foi esse episódio que eu contei um bocadinho, até eu posso contar depois. A partir daí eu vim da tropa, eu já morava aqui, vim cá tocar com a banda, e cá fiquei, casei, fui para Aveiro, estive lá 3 anos, onde nasceram os meus 2 filhos, estive lá, estive na Alemanha, vim da Alemanha, trabalhei lá numa fábrica de automóveis, depois no primeiro ano, depois para levar a esposa fui para uma padaria e pastelaria, a minha esposa foi também, ainda levei para lá os meus 2 filhos, este candulo que anda aqui que depois fez a torrada, que ainda era pequenininha, e a irmã, que é a mais velha, que vive em Lagoaça, e pronto, regressei, fiz o café, continuo a trabalhar aqui na agricultura e na banda de música, continuo a tocar na banda de música ainda, trompete. Toquei toda a vida trompete, embora toque outros instrumentos, mas pronto, toco em carbiçais. Há 44 anos, toquei na banda de Freixo, mas continuo na de carbiçais porque sou o mais velho na banda e na idade. Pronto, a minha vida é assim, cá continuo a trabalhar na agricultura, a trabalhar aqui. Foi antes, foi em 70. Eu fui legal. Não, para a Alemanha ninguém ia sem ser ilegal, com contrato. Aliás, eu fui para a Alemanha dia 7 de junho à noite de 1970 e o meu filho nasceu às 4 da tarde, senão ia sem ele nascer. Era assim, a gente vivíamos em locais pobres, as pessoas viviam através das transações com a Espanha. Havia a Guarda Civil, havia a Guarda Fiscal Portuguesa, mas a gente, claro, como em tudo, dava-lhe as voltinhas e passávamos. Havia pessoas do lado de Espanha que traziam mercadoria até ao Rio Douro, outros aqui dos portugueses iam, faziam uma corda, atravessavam o rio, o rio não era assim tão grande como este, mas nadavam, levavam, passávamos nos sacos e então a gente levávamos normalmente café e outras coisitas assim que havia cá e trazíamos muito de Espanha, pana, especialmente pana e tabaco. Daqui levávamos outras iguarias assim, pronto, como artigos regionais, etc, não compreendo. Pronto, e claro, a gente tinha que andar sempre de noite porque a Guarda Fiscal em todas as populações, em todas as freguesias ribeirinhas, junto ao Douro, havia postos da Guarda Fiscal com 7 ou 8 elementos, estas pequenas freguesias, e a gente tinha que andar sempre 1 ou 2 a guardar os guardas e os outros, quer dizer, era um grupo, os chefes,
que faziam o contrabando, contratavam 2 pessoas para andar a ver onde é que os guardas andavam, não é? A gente já sabia que eles estavam aquele lado, a gente ia por este lado, não é? Então, a gente chegava ao Rio, fazíamos as trocas, o dinheiro era lá com os patrões. Aqui em baixo? Sim, eu estou falando por Bruçoque, por onde, mas aqui era precisamente a mesma coisa. E a gente trazia, como já lhe disse, uma das vezes fomos apanhados pela guarda, que não estava à espera, que trocou as voltas e todos ficáramos, éramos 7, mas só foi eu e outro. Para ficar, sim, não, os espanhóis só apanhavam quando levavam os senhores para lá. O que viesse lá para cá eles não se preocupavam, compreende? E então, eu e outro colega, especialmente eu e depois outro, pronto, tínhamos boa preparação, andava na tropa, saltei uma fraga de outra para outra, o rio é assim, não é? Muito empenado, e fugi, e quando ia a ganhar 50 escudos, ao final de 4 horas que fugi, levei a carga toda, e ao outro eu ganhei 500 escudos, que era uma fortuna, não era uma fortuna, mas pronto, para quem estava na tropa, pronto, a vida era assim, e depois havia aqueles pequenos percalços nas próprias freguesias. A própria guarda fiscal, a gente andava com uma boina, aquelas boinas espanholas, ou calças de burel, chegavam lá, faziam ir uma pessoa ao posto a tirar as calças, porque aquilo era contrabando. Isto sucedeu, comigo não sucedeu, que eles já mandavam-me, eu nunca lá ia, que não ligava nada. E depois trazíamos aquelas botelhas do vinho, que vocês não conhecem, se for assim, isto era muito uso, ainda hoje em Espanha havia muito. Pronto, a vida do contrabandista era isso, era transaçar para a Espanha, especialmente o café, que eles eram loucos por café português. Os vendedores que não vêm aqui a fornecer, iam fornecer-se, ou eles iam buscar aquelas quantidades grandes, tinham fechados, não era na aldeia, era em barracões que tinham fora da aldeia, e aquilo era, tínhamos, por exemplo, eu levava 15 quilos de café, levava, por exemplo, às vezes também aguardente, que é e outras coisas assim, e passávamos para lá, e outra vez, pronto, nós outras vezes tínhamos assim possibilidades também de ir até lá, até às aldeias vizinhas, era preciso falar um bocadinho bem espanhol, eu por acaso falava, e às vezes a guarda quando via por lá os portugueses, naquelas touradas, naquelas festas, havia bares com a espanhola e tal, portugueses tudo embora, eu lá ficava a dançar, eu e outra portuguesa que falava espanhol bem, e tínhamos famílias lá, e pronto, a vida em si era assim, porque pronto, a miséria era muita, as pessoas nas aldeias não tinham, pronto, era 7, 8, 9, 10, 11, 12 filhos, inclusive aqui em Lagoaça havia pessoas com 21 pessoas, ainda lá havia um que era o 21, tinha 21 filhos. Porquê? Pronto, era só filhos, não havia assim grande... E pronto, tinha-se viver do que estava ao campo e o que se podia ir a buscar. Ora, nós rapazes novos, para andar, não havia grandes coisas, não havia baia, os bailinhos eram feitos em casa, aquelas festinhas, mas para se comprar umas coisinhas em condições era contrabando. A amêndoa levava-se para lá cá havia mais que lá. Havia mais lá havia muita pouca coisa, lá só pecuária, mas é que havia mais, como continua a haver em Espanha ali muita pecuária, cá também. E então a gente levava muito, também levávamos amêndoa, diversas coisas, a gente muitas vezes nem sabia o que levava. Vais levar este saco, quando vieres recebes X. Pronto, e era isso que nós fazíamos. Íamos em grupos, mas a gente sabia os caminhos, aquilo não tem caminho, aquilo não havia caminhos, que era veredas, assim, caminhos que não havia caminho nenhum. Mas a gente sabia onde podia passar, sabíamos pôr o pé, nós já sabíamos esses caminhos, compreende? Nós já conhecíamos esses caminhos, nós íamos de noite que os guardas tinham medo, porque eles podiam estar à espera, mas também podia vir um de cima e mandar-lhe uma pedrada e eles iam por ali abaixo, compreende? Portanto, eles sabiam naqueles pontos estratégicos, eles sabiam onde a gente ia passar e iam. Pronto, mas eu vinha de Bruçol a Lagoaça, era muito longe, compreende? E a gente passava assim, pronto, o fundamental era isto. Depois, nós depois de entregávamos aos chefes lá dos contrabandos. Eles, por exemplo, nós normalmente o nosso ponto de encontro era na estação do Caminho de Ferro. Cá de Portugal, ali em Bruçol, por exemplo, a estação do Caminho de Ferro. Agora o Caminho de Ferro foi fechado, não é? Já há uns anos, e a gente chegava ali, tínhamos lá uma parte, no meio dos castanheiros, que há muita terra que tinha muita castanha, havia lá um sítio que a gente ia ali, punha lá, deixava as coisas, ia embora, largávamos e ele daria um bocadinho, eles estavam no javete, está a perceber? Estavam a ver, sabiam que nós tínhamos, nós estava lá um à espera, pagávamos em casa, porque para casa não íamos, porque a guarda fiscal ia logo a casa. A casa eu não encontrava nunca nada. Nós somos conhecidos, por exemplo, eu, por exemplo, e os filhos dele,
a filha dela, por isso que até criou-se comigo, até a minha madrinha de casamento, era como sempre família, não é? Isso nós deixámos as coisas que ela logo nos pagava. O dinheiro vinha logo, o dinheiro vinha logo. O dinheiro nós não saíamos lá, por exemplo, se fosse num sábado à noite, no domingo, lá aparecia a notinha em casa, ou ia parar, ou nós íamos lá até com ele, ou ele chegava, porque também se ele ia para casa, as mães já não nos davam. Estou a perceber, era assim a vida, pronto, era isso. O rio normalmente não era assim como está agora, porque ainda não tinha albufeiras, não tinha barragens, não é? Tinha barragem. Mas tinha muita corrente, mas não era assim muito largo. Quer dizer, havia pessoas, eles já tinham aquelas cordas de um lado, com roletes, compreende? Uma corda para o lado de lá e outra para o lado de cá. A gente punha o saco daqui, eles puxávamos a corda e ia para o lado de lá. Eles punham, tinham que montar a corda quando iam. As cordas estavam amarradas, escondidas, que as pessoas não sabiam. A corda estava debaixo da água, a guarda não sabia, compreende? Ou então, quando via que havia hipótese que era preciso tirá-la, tirava-se, e um deles passava a nadar. Pronto, nós quantas vezes passámos para a Espanha a ir às Douradas, punhamos a roupa na cabeça, íamos nadar, passávamos no rio, passávamos para o lado de lá. Depois que fizeram a barragem há muitos anos, aqui a Aldeia d'Ávila, esta barragem aqui da Aldeia d'Ávila, já há muitos anos, ainda andava na escola. Já há muitos anos depois, mas na barragem não era assim muito bom porque não havia passagem. Ali, por exemplo, em Freixo já havia passagem. Então, aumentou. Na altura aumentou muito. Porque depois havia uns pequenos barcos que eles faziam, escondiam no... Pronto, ainda hoje já eu sei, mesmo aqui, mas eu que sei que há um barco ou dois que estão lá e quando quer de noite saem e vão com eles e não saem. Só que agora já é mais um bocado complicado, já anda aqui a Polícia Marítima, eles vêm por aqui, já anda a Guarda Civil, juntam-se os dois, está a perceber, ali na Barca d'Alva. Na Barca não, aqui em Freixo, na zona da Freixo, de Espada assim, que é a barragem, pronto, já vai a Polícia Militar, a Polícia Marítima e vai lá da Guarda Civil Marítima também. Já andam aí a apanhar redes, os peixes, essa coisa, é só mais isso. O tabaco era forte também, porque o tabaco lá era metade do preço. Era o tabaco, era especialmente boinas, botas do vinho, às vezes sapatilhas, assim, mas pronto, tudo que era de Espanha era bom, não é? Não valia nada, mas das vezes. A pana era a melhor coisa que havia. É um tecido espanhol que se chama pana, pronto, era pana. Eu sempre fui a pana, eu ia à Espanha, mira, não queres uns pantalones de pana? Oh, eu já tenho 5 ou 6, hombre, não quero. Compreendes? Era assim, pronto, a gente chegava cá, vendia-se muito bem, só que é como eu digo, quando a Guarda Fiscal os via por ali, às vezes obrigava-os a ir ao posto a tirá-las. É assim, nós não tínhamos absolutamente nada a ver com isso. Só iam buscar? Só os setores é que tinham isso, os que recebiam as coisas, não é? Não, eles é que tinham as encomendas, nós só tínhamos que passar, eles pagavam, nós deixávamos as coisas e íamos embora. Era só isso? Era a juventude, a nossa juventude bornava-se disso. Isso era logo, era só dizer à pessoa, olha fulano, olha, tal dia já o tem. Pronto, era assim que ele dizia, tal dia venha cá que já o tem, pronto. Ou a filha, ou a mulher, ou alguém, e eles nunca estavam. Eles nunca vendiam nada, compreende? Isto é, não é hoje os crimes organizados que há por aí, não é verdade? Também há sempre aquelas pessoas que... Mas isso era aliás, o Veríssimo também vos dei, ele era cabo da Guarda Fiscal em Bilheirinho, ele conhecia-os bem, até muitas vezes fechariam os olhos, que eles fechavam, tinham que fechar os olhos muitas vezes, porque ele sabia como era a vida, mas havia aqueles sempre maluquitos que eram obrigados também para as coisas, mais nada. Não precisávamos, Então, como é que porque nós nas aldeias as pessoas só por sinais se entendem. Por exemplo, eles diziam, olha que tal dia temos que ir. E ele às vezes chegava ao pé viam passar, eu ia cá, olha, a Maria diz que foste lá, que lhe ensines uma miúda que lá tinha mais, que lhe ensines uma conta e tal. Pronto, a conta era, olha, amanhã vamos a tal sítio, Pronto, já estava, era assim. Outras vezes estávamos na rua todos, fazíamos assim. Assim era, um sinal era para uma coisa, 2 sinais era para ir para a rota 1, 2 sinais era para a rota 3. Então tinham rotas. Depois tínhamos de ter, porque senão os guardas fiscais sabiam tudo, compreende? E assim não sabiam. Nós às vezes dizíamos, falávamos assim um bocadinho alto para eles saberem. Olha, amanhã vamos para aquele lado, não te esqueças, os gajos vão para o outro lado, vamos por ali. Ali não havia desenhos, porque nós, desde crianças, conhecemos todos os lugares. Aqui há pessoas aqui idosas que sabem todos os cantinhos, onde há um buraco, onde não há. Ora, nós lá era precisamente, as pessoas criam-se nesses ambientes, nessas zonas. E então a Guarda Fiscal tinha, muito, tinha também aqueles bufos. E então a gente, quando sabia que eram os bufos, tínhamos a falar, a ver se amanhã vamos ganhar umas notinhas, olha, vamos ali por o lado da Ribeira de Bilheirinho e tal, que os gajos para ali não vão e tal. E eles lá caíam todos, íamos por o lado da Lagoaça.
percebe? Era assim que fazíamos, só que aquela vez ou alguém bufou, eles disseram, enganaste-nos 3 vezes, mas só que tiveram azar. Não tiveram, porque eles ganharam, apanharam 5, mas nós 2 fugimos. Por exemplo, a Rota 1, mas aqui não posso precisar, porque vocês não conhecem. Sim, mas por exemplo, a Rota 1 poderia ser aqui nesta zona aqui do Ribeiro, ali até às Garboas Rupestres. Vamos fazer isso. Por exemplo, a Rota 2 poderia ser lá abaixo, no parque. Ali não, mas o Carrilho estava em baixo. Estava lá para baixo o rio. A Rota 3 podia ser lá para baixo, para a capela. Não sei se vocês também viram aquela capela. Mas pronto, isto é um exemplo, compreende? E depois nós daí era assim que nós fazíamos. Porque, pronto, para enganar os de cá e os de lá. Porque eles andavam sempre a saber de nós. Eles nunca era por mesmo sítio. É assim, correto? Ainda hoje vamos à Espanha. Por exemplo, tudo o que vem de Espanha para cá, os guardas de lá, a polícia de lá não se importa nada. Pois por causa do IVA. Evidentemente, o que vai daqui para lá eles queriam apanhar. Nós de lá para cá também apanhavam. Os de cá queriam era o material de lá. O material ia todo lá para ser depois leiloado. E as pessoas pagavam. Aliás, vocês no livro que vos disse lá do Trolla, ele explicava, uma vez ficou sem um macho, depois mandou comprar por outra pessoa, que ele não vendiam. Mas esse dinheiro se recuperou logo 2 vezes, porque isso era em grande escala que ele fazia isso. Ele tinha muita gente a trabalhar nisso, a perceber. É a vida, era assim a vida. Pronto, nós éramos rapazes, nós só era só levar e trazer, não tínhamos nada mais que a coisa. Claro, se nos apanhasse, por exemplo, eu estava na tropa. Se eu tenho o azar de cair e de ir para o tribunal, eu estava desgraçado, ou uma talhada, não é? Mas claro, quem é que nos agarrava a nós? Porque eles nós saltávamos, não é? Nós saltávamos de qualquer fraga para outra, se fosse preciso até íamos logo um mergulho para o rio, pronto. Nós não sabíamos que estavam, nós andávamos, aquela vez é que nós, era assim numa encruzilhada, no caminho, não havia bifurcação, eles estavam ali, porque alguém bufou, alguém soube, explicou, porque às vezes eram próprios eles, os vendedores, os passadores, como nós chamamos, que aquele anda para ali, vou dizer que ele está lá, que é para me deixar os meus. E eles já estão vindo, este dia caíram 5, mas 2 não caíram. Fui eu e o outro, que éramos novos, e vimos assim que daqui para ali saltámos bem, e eles saltaram nada, nunca mais nos apanharam. Portanto, foi essa a razão que... Mas nós não tínhamos absolutamente nada a ver com a recepção, nem com a distribuição. Nós optávamos X, a gente na tropa, éramos novitos. Menina, isto é assim, nós criámos-nos, a vida era negra. Nós queríamos os sapatos, era só para ir à missa, chegávamos à missa, tirávamos-los. Note bem, compreende? Isto eu falo, não digo, rico, eu faço isso, não senhor. Eu só os vi bem à minha custa, a minha mãe ajudou muito enquanto pôde, eu depois ajudei ele e outros. Mas nós antigamente era assim, que em todo o Nordeste, em todo o Alentejo, em todo o interior do país, era isto. A gente tinha que trabalhar, porque por esse Alentejo adiante, o contrabando havia na zona seca, não é? Agora nós aqui tínhamos que atravessar o rio. Eram essas coisas. E depois a gente também conhecia as pessoas em Espanha, a gente ia lá, ainda hoje vou lá, eu conheço para ali gente, mas já conhecia a nível da autárquico, não é? Porque eu fui 25 anos presidente de junta, aqui, e eu fazia muitos intercâmbios com os autárquicos espanhóis, não é? E a gente juntava-se todo. Os truques era conforme o chefe mandava, não é? O chefe era o que nos contratava a nós. Nós éramos só para ir, nós íamos, por exemplo, é como a menina anda aqui, olha menina, você quer ir, por exemplo, ali a limpar aquela casa do Oltão. Pronto, você ia-se embora, pronto, eu ia fazer. Claro que nós não queríamos ser apanhados, não é? Esses truques eram assim, às vezes fazia-se, até às vezes fazia ali um magusto de castanhas, a tal, para comer, beber e todos. Os guardas iam para lá também beber uns copinhos. E depois também é que movia tudo, havia também guardas que não levavam isso, também queriam umas calcinhas para os filhos, assim. Isso, já não quero pôr em causa a dignidade dos guardas, mas sabe que antigamente, como ainda hoje há, infelizmente ainda hoje há isso, não é? E esses truques eram esses, era tudo com eles é que sabiam, vós disse por aqui, isso por ali, ele normalmente também ia ele, um filho, ou assim, ou ele também, muitas vezes iam sempre connosco, era só aqueles itinerários é que a gente trocava. E nós aqui, sim, eu sempre fui amigo aqui. Por exemplo, aqui havia um posto, tinha 7 guardas. De cá só veio um ou outro, 2 assim depois, mas eram aqui todos aqui. Bom. Só estavam cá 2, mas sim, aqui. Mas depois foram para Bursó, havia cá guardas aqui que vieram para cá, que eram de cá, vieram para cá, depois foram para a Janeiro, e só acabou. Mas havia um convívioção aqui. Por exemplo, eu quando fiz esta casa, para deitar uma biga lá em cima, vieram 6 guardas a ajudar-me a pôr a biga em cima. E outras coisas. Havia uma sã camaradagem
e dava muita vida à aldeia porque eram 7 famílias que estavam aqui, compreende? As aldeias morreram muito depois disso, porque havia 7 guardas cá, havia 7 famílias, havia escola primária que tinha muitos alunos, havia professores, infelizmente depois a guarda fechou, as escolas fecharam e as aldeias estão mortas, como vê. Quer dizer, este convívio, pessoas que estão na mesa, mas delas não estão cá. São de cá, compreende? Mas não estão de cá, estão no Porto, têm cá vida, têm aqui vida até ali. Antigamente quase nem café havia umas taberninhas onde se bebiam uns copitos. Era igual, eles também gostavam nos copos. Mas era assim, mas tentavam. Nós, como digo, nós connosco, os que íamos passar, não tínhamos nada com isso. Nós só tínhamos que levar a saquinha e trazer a outra saquinha, compreende? E receber a notinha e pronto. Mas agora, claro, os contrabandistas, os próprios, têm outra relação, isso já era, se compravam, se não compravam os guardas, mas pronto, quando vinha um comandante ou isso, fazia o jantar sem querer. 14 anos. 14? Havia um bocado complicado. E nós com 14 anos era novo. Era novo porque na minha zona não, era o máximo, o mínimo era 14 anos, já se tinha corpo, já se tinha, porque tinha que andar, saber andar, saber levar e saber fugir. Oh menina, o dia que fugi demorei quase 12 horas. 12? Tive que fugir. Tive que fugir para todos os lados. Bruçoso, no Rio estava eu. Vinha de Bruçoso, vinha para cima. Depois vim a ter a Lagoaça, para umas subidas assim. Nesse dia, nós nunca vínhamos por aqui. Nós não chegámos à Espanha, nós era só no Rio. Sim, no Rio. Isto dependia de 2, 3 horas. 3 horas, a sair, 4 horas, a carregar, aquilo já vinha com saquinhos. A gente só chegava lá, punha no ombro, acaba. Porque a gente não podia andar assim, só era de noite que se andava. Dependia dos caminhos que se iam, para os lados que se iam, porque isto não era assim muito... Pronto, a gente tinha que ter muito cuidado, porque tinha que ser a levar a outro sítio, e a gente às vezes parava a dormir um bocado assim num sítio a deixar passar as coisas, se nos condicionavíamos, não é? E no meio de umas fragas que ninguém nos visse, no meio de umas árvores onde houvesse muita árvore que ninguém nos via, pronto, quando não se sentia ninguém a gente passava, porque a gente tinha muitos sinais, também havia outras pessoas em cima a saber se sabia, não havia telemóveis, não é? E um sinal, por exemplo, às vezes era uma fogueirinha que se fazia assim, um luminho, a apagar, a fazer que apagava, acendia. Saber lá eles o que era aquilo, era uma estrela que estava lá embaixo. Compreende? Se fosse assim, nós já não estávamos lá. E outra vez a gente ia sempre à vontade, não havia problemas. Pronto. Só houvesse alguma coisa, é que havia um sinal qualquer que a gente terminava na altura. Se vires isto, se ficais, ninguém vai porque eles estão. Pronto. Era só, porque pronto, o telemóvel hoje é muito fácil, mas na altura não havia nada, absolutamente nada. Sempre roupa escura? Clarinha nada, nunca. Pois, só de noite, andar de noite, pronto, não se vê se é de noite, mas era mais ou menos sempre assim. Não, com ele nunca fui, não é com ele nunca fui, que ele vivia noutra aldeia, em Vilarinho, e eu sou Bruçó, não é? Mas conheceu bem, então eu sou muito amigo dele, as afilhadas dele, tem Bruçó, tem o café, a irmã, tem lá uma irmã casada, foi criada com o Trola, que era tia dela. Mas esse era um, pronto, eu disse, é um dos homens daquele da história, que fica na história com essas coisas. Né? Pronto, eu desde que casei, nunca mais fui, desde que saí de Bruçó aos 20 anos, já vim para aqui com a banda a tocar, namorei a mulher aqui, e depois casei, vim da tropa, vim da guerra, não já era para casar antes, mas não casei, vim de Moçambique, casei e fui para a Beira. Da Beira fui para a Alemanha, da Alemanha vim para aqui. O rio tinha muito peixe. Agora, havia muita enguia, muita coisa. Desde que foram feitas as albufeiras, a enguia já não pôde subir. E tudo o que havia, ao passar, se alguma passava nas turbinas, morreu. E agora, sim, agora peixe ainda havia muito, desde que eu estive aqui, não sei se vocês tiveram, este ainda é daqui. Mas deitaram mesmo agora os verdes, o Instituto da Proteção, deitam muitos peixes, depois os matam os outros, há muito pouco peixe. Já não há assim peixe como havia muito. Porque antigamente havia muito pequenino, como vocês ainda viram ali alguns, mas antigamente havia assim. A gente ia lá abaixo ao rio, levava um saco, punha-lhe os pés em cima e vinha-se embora, está a ver? Agora já não há nada disso. Eu, por exemplo, eu tenho um prédio lá abaixo à beira do rio, onde passa o rio mesmo, tenho ali um prédio. Ali o Ribeiro Grande, eu andava ali, eles andavam por ali dentro, é só meter lá, pôr assim uma saca, apanhar uma caixa, pronto, já tinha peixes para comer. No rio passa-se, mas também há muito, porque há barcos, não é? Mas que eu saiba nada. Agora que sim, a única coisa que alguns viam era apanhar peixe, que não se podia, escondidos, porque agora há a Polícia Marítima, que anda vem para aí a Polícia Marítima, vem os espanhóis, do resto não, contrabando depois disso
Mesmo agora com as fronteiras, ora, não, agora já está aberta. Eu, ainda há pouco tempo lá fui a buscar gasolina, encher o carro de gasolina, a trazer gás, que é metade do preço daqui, porque eu legalmente posso ir, não se pode mais nada, não há mais nada. Neste tempo, mesmo antes, não compensa muito, por exemplo. Eu ia lá muito, aqui há uns anos, e ainda ia buscar porcos para fazer preenchimento, para comer e para fazer chouriço, salpicão, essa coisa toda de carne, porque eu criava, mas depois deixei de criar lá, que era muito mais barato daqui. A vitela também é muito boa, mas neste momento não compensa lá aí, que é mais cara do que... Eles agora vêm cá, mas é comer muita gente, só vem comer aí para esperar. Porque para qualquer coisa, sabe que um canivete não é para dizer, para defesa isso. Qualquer coisa, um canivetes bons, porque a gente vai passar num lado, há uma sílaba, a outra tem que cortar, compreende? E não era só para dizer que também era mais defesa, não é? Mas também não era mais com intenção homicidas, nem nada. É mais para cortar as coisas, há um sítio onde a gente não pode passar, então um canivete corta, percebe? Mas isso é verdade que usavam canivetes. Mas isso é normal, o transmontano ter um canivete. Mesmo todos, os transmontanos e alentejanos, depois eu já corri o Alentejo todo também, com intercâmbios, e também lá traziam todos a faquinha. Olha, eu não tenho. Graças a Deus estamos melhor, está tudo, pronto, há outra coisa, não é? Antigamente havia mais fome, não havia fome, quer dizer, comia-se um bocado de batatas, fosse preciso um bocadinho de toucinho, claro que a vida melhorou para todos, não é? Está muito melhor, só que antes havia mais solidariedade nas pessoas do que há. Aldeias como uma sopa, há poucas, já o digo. Por exemplo, aqui, os casos avançam entre alguns, mas, por exemplo, vocês estão a ver um exemplo, como vocês mesmos. Aqui, qualquer pessoa que seja simpática tem tudo, está a ver? É isso.